Graça e paz. Tudo bom? Hoje então, nossa escola dominical. E o tema para a nossa escola dominical, meus queridos, é os discípulos de Jesus. Um tema muito importante para a missão. Então, eu peço a você que se atente, se assente aí na tua casa e prestamos atenção então no que a lição vai nos fornecer e nos ajudar. Amém? Mas antes, nós vamos orar. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos nesta sala para aprendermos mais da tua palavra. E hoje, Senhor, à luz do Evangelho de Marcos, nós vamos aprender sobre os discípulos de Jesus. E assim sendo, nós pedimos ao Senhor que clareie as nossas mentes e nos dê entendimento para que esta palavra venha de encontro às necessidades de cada um e às necessidades da tua igreja, da tua obra. Pai amado, Pai querido, nós te louvamos, nós te bendizemos e te glorificamos no nome poderoso de Jesus. Amém. Muito bem. Nós vamos então dar sequência ao nosso estudo de hoje. A lição é a lição número 6 da nossa revista, esta revista que nós estamos estudando. O pastor tem estudado ela, que chama Legados da Fé. E um dos legados da fé tem a ver com os discípulos de Jesus. O texto principal usado está lá em Marcos, capítulo 1, 14, 19. Marcos, capítulo 1, versículos de 14 a 19. E diz assim: Depois que João foi preso, Jesus foi a Galileia proclamando as boas novas de Deus. João Batista. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e seguiram a Jesus. E indo então mais adiante, viu um barco, e no barco estava Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Então esse é um dos textos que a lição de hoje, os discípulos de Jesus, nos convida a ler. E a nossa revista, ela traz algo muito importante que tem a ver com Jesus valorizava, o estar junto. Jesus valorizava a comunhão, A comunhão é a essência de Deus. É tão essência de Deus que nós encontramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, A Trindade em comunhão para que assim possamos percorrer a caminhada cristã. E Jesus então não abriu mão desse princípio, ele não abriu mão disso no seu ministério e então ele inicia através desses quatro primeiros homens, que Jesus chama para vir com ele, deixar tudo e seriam então pescadores de homens. Bom, o evangelista Marcos, ele declara no início do ministério de Jesus que após receber o batismo e passar pela aprovação da tentação no deserto, o mestre iniciou então as boas novas do reino, chamando pessoas para crerem e assim entregando a mensagem de perdão e salvação a quem seguisse Jesus. A palavra discípulo, ela vem de um termo hebraico, que tem a ver com talmidim, e essa palavra discípulo, tem a ver com pupilo, tem a ver com aprendiz. Então, quando você, por exemplo,
você está na sua casa e você vai ensinar alguém a fazer uma receita de bolo, por exemplo. Aquela pessoa que está ali aprendendo a fazer aquele bolo, ele é o seu aprendiz. Então, nesse sentido da palavra de Deus, Jesus foi constituindo os seus aprendizes, vamos dizer assim, para que eles então pudessem depois serem lançados para dar prosseguimento à lição. Então, o aprendiz é alguém que segue a instrução, é aquele que caminha junto com a outra pessoa para que possa então aprender. E assim foi com os discípulos. E quando nós pegamos então, os 4 primeiros discípulos foram Simão, né, o chamado Pedro, Marcos, André, Tiago e João. Então Jesus foi fazendo foi constituindo, né, os seus aprendizes, vamos dizer assim, e aos poucos eles foram se achegando, deixando as coisas que eles tinham, para então aprender com Jesus na questão da palavra, na questão da missão. E depois deles, então, vieram a convite então de Jesus os demais. Então eles ficaram então Pedro, Tiago, João, nós temos também o Boanerges, nós temos o André, o Filipe, o Bartolomeu, o Mateus, Tomé, Tiago, o filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas, aquele que seria o traidor. Então, nesse primeiro momento, nós encontramos aqui aqueles aos quais Jesus foi chamando para serem, então, os seus discípulos. Aqueles que, então, receberam de Jesus, né, vamos usar assim o contexto, né, o título, vamos dizer assim, de discípulo e também de apóstolos, né? Apóstolos que tem a ver com aquele que é enviado. Percebam a questão desses nomes, que no reino de Deus isso não é o que conta, mas nós encontramos nessas palavras algo muito importante para percebermos que seja discípulo, seja um apóstolo, somos todos servos, certo? A música, né, do Rebanhão que diz: apenas servo sou, apenas servo e nada mais. Então esses nomes que vêm, eles não podem nos transmitir uma sensação de grandeza, pelo contrário, de muita responsabilidade, porque a palavra diz também que a quem é muito é dado, muito será cobrado. Então, queridos, neste primeiro momento da nossa lição, nós ficamos com a apresentação desses homens, né, discípulos, que aqui nesta lição nós vamos ver os discípulos. Nós teremos a lição as discípulas de Jesus, mas essa é outra lição. Então, quando nós pegamos esses homens, eles receberam autoridade divina, algo que foi dado a eles, né? E essa autoridade, lá no livro de Atos dos Apóstolos, né, foi dada a autoridade para que eles pudessem então orar, expelir espíritos imundos, curar de doenças, enfermidades, né? E isso foi passado para os discípulos. Jesus foi mostrando para os discípulos como que eles deveriam agir, porque no período em que os discípulos caminharam com Jesus, os discípulos perceberam, viram, seguiram o caminho do mestre. Foram então o que nós aqui, né, chamamos de os aprendizes de Jesus. E eles então aprenderam dessa forma, mas não apenas aprenderam na questão do fazer, da atuação, mas a questão espiritual, que é muito importante. Aquilo que eles receberam, que não foi homem nenhum que deu a eles, a não ser o próprio Deus, que quando eles em Atos estavam reunidos, né? E ali Jesus falou com eles: fiquem até que eu volte. E ali os discípulos ficaram aguardando Jesus, e só depois que o Espírito Santo veio e soprou como um vento impetuoso naquele lugar, e aquela casa, a palavra diz, se encheu, e os discípulos então
ali receberam. Após aquele momento de Atos 2, nós encontramos então os discípulos revestidos de poder. E é muito interessante porque o próprio Jesus, ele também passou o seu período, né? Porque após, antes dele dele ir para o seu ministério, ele passou os seus 40 dias em jejum, em oração, onde ele foi tentado, para que depois, né, ele pudesse ir para a missão. A importância do jejum, a importância da oração. E assim então aconteceu com seus discípulos. Receberam ali então a manifestação do poder do Espírito Santo. Poder que vem do alto, para que assim eles pudessem dar sequência àquilo junto com Jesus num primeiro momento, para que então depois, né, na subida do Espírito Santo, quando Jesus sobe e fala com eles, eu não vos deixarei sós, mas enviarei o outro Consolador, e é esse que vai estar com vocês. E a partir dali então os discípulos dão início à igreja primitiva, né, com a morte, crucificação e a ressurreição de Jesus. Então, como nós podemos perceber, Jesus fala com eles que vocês vão anunciar para as ovelhas perdidas, né? Lá em Mateus 10, 5, 6, vocês vão anunciar para as ovelhas perdidas no primeiro momento da casa de Israel. Aquele povo que eram os judeus que estavam ali, e depois isso foi sendo transmitido para toda, porque a própria palavra diz até os confins da terra. Então, a importância desses discípulos, a qualidade, a importância do processo deles na história da igreja, né? Da continuidade do trabalho, do ensinamento que Jesus fez, e eles então se transformaram naqueles homens, né? Aqueles homens que realmente fizeram a diferença. E isso é algo maravilhoso, é algo que nos ilumina, né? Quando a gente descreve o encontro de Jesus com seus discípulos, o próprio Marcos, o evangelho dele, enfatiza que foi algo solícito de Jesus. Jesus esteve com cada um deles, mostrando a cada um deles a importância do ministério que eles teriam, a importância dessa caminhada que eles teriam, e Jesus diz a eles que não vai ser fácil, vai ser difícil, não pensem vocês que vai ser difícil, mas eles foram, e foram até o fim na missão. E isso nos convida como igreja do Senhor. Aliás, diga-se de passagem, a igreja, ela só está de pé até hoje porque, primeiramente, por conta do Espírito Santo de Deus, não tem outro motivo. E isso é algo simplesmente real, né? Se esse Espírito Santo que move no nosso meio, que move através de nós, como nós ouvimos, né, semana passada, somos templo do Espírito Santo, e como templo do Espírito Santo, nós precisamos caminhar juntos para, em obediência, fazendo então a missão, sendo discípulos e discípulas. Aliás, é a frase que nós temos: discípulos e discípulas nos caminhos da missão servem com inteireza de coração. Amém, queridos? E para sermos então discípulos e discípulas do Senhor, a revista nos traz alguns pontos muito interessantes. O primeiro ponto que a revista traz é: para sermos discípulos de Jesus, nós precisamos ter a consciência da missão recebida. Assim como em Marcos 1,17 nós encontramos a consciência deles, eles estavam pescando. E ali então o Senhor diz para eles: a partir de hoje vocês serão pescadores de homens. Perceba como que Jesus usou daquilo que eles estavam fazendo, usou do processo de trabalho deles para dizer: olha, vocês já sabem pescar, mas a partir de hoje vocês não vão mais pescar peixes, vocês vão pescar
pessoas, vocês vão pescar homens, vocês vão anunciar a minha palavra e vão trazer essas pessoas para junto de mim, para crerem no Deus maravilhoso. E então, quando nós percebemos esse apontamento, né, da revista, que a revista nos traz, né, a verdadeira missão, que é ganhar vidas para o reino de Deus. E foi isso que os discípulos fizeram em todo o processo deles. Eles ganharam vida para Jesus. Eles trouxeram, através da força do Espírito Santo neles. É por isso que nós sempre falamos que nós não fazemos nada por nós. O que nós fazemos, seja qualquer um de nós temos que estar revestidos do poder do Espírito Santo. E uma vez cheios do Espírito Santo, revestidos do Espírito Santo, nós vamos anunciar. Porque quando nós somos revestidos desse Espírito Santo, quando esse Espírito Santo habita em nós, quando nós vamos batizados pelo Espírito Santo, nós recebemos esse poder, e esse poder não nos faz ser melhor do que os outros, mas nos envolve com uma responsabilidade, com algo que vai também nos transformando, porque foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles não apenas largaram aquilo que eles estavam fazendo, mas eles deixaram algumas coisas, algumas crenças, algumas atitudes para trás. Nós pegamos, por exemplo, Pedro, né? Pedro, que era tão intransigente, era tão marcador ali, aquela pessoa, aquele cara que chegava e respondia. Pedro foi se tornando alguém, né, mais passivo, mais amoroso, entendendo como que ele tinha que pregar o Evangelho. Então, nós, para podermos caminhar a caminhada da missão do Senhor, do reino de Deus, nós precisamos ter consciência da missão que nós recebemos. E a pergunta que eu faço para você e para mim: você tem consciência do que é ser um cristão? Do que é ser um discípulo de Jesus? Você tem consciência do preço que foi pago na cruz, para que assim nós nos tornássemos herdeiros desse reino, e como herdeiros e co-herdeiros, nós possamos, né, fazer a diferença por onde estivermos. Então, que você nesta manhã tenha a consciência que você é um discípulo, você é uma discípula. A missão do Senhor precisa de você. O segundo ponto que a revista nos apresenta é a consciência de que o chamado é urgente. Olha, veja, primeiro nós temos a consciência da missão recebida. Saber o que foi passado para mim, saber o que eu devo fazer. Mas o segundo ponto é a consciência do chamado, que é urgente. Não é para amanhã, não é para depois. Se os discípulos tivessem ficado esperando, a igreja não estaria até então. E aí nós temos a história, né, daquele jovem que encontra com o Senhor e fala que queria seguir. Aí Jesus fala com ele: então você precisa me seguir. Deixa primeiro eu enterrar meu pai. Espera, deixa eu fazer tudo que eu preciso primeiro, depois eu sigo o Senhor. Ora, a revista nos mostra que o convite que eles recebem, os dois primeiros, que foi Simão e André, foi imediatamente eles deixaram as suas redes e começaram então a seguir Jesus. Essa é algo importante para nós refletirmos nessa manhã, porque ali estava iniciando todo o processo de evangelização e eles realmente deixaram os seus afazeres e foram seguir Jesus. Nós hoje nos deparamos com a questão da urgência da missão. Por quê? Por que urgência? Porque nós sabemos, de acordo com a palavra de Deus, que Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, ele vai levar quem? A igreja. E a igreja somos nós. Mas nós não podemos, vamos dizer assim, nos acomodar na questão de que eu conheço, eu já sei, e o resto não.
Pelo contrário, eu conheço, eu sei que é bom para mim, eu sei que é importante para a minha vida, eu sei que sem essa certeza da questão da salvação, eu não poderia estar aqui. Então eu preciso, vamos dizer assim, né, difundir. Eu preciso continuar esse processo falando com as outras pessoas. Isso não é o papel da igreja somente, isso é o papel dos discípulos. A igreja somos nós. Então eu e você somos aqueles que precisamos ter consciência de que o chamado é urgente. Amanhã eu vou, depois eu vou. Não, faça agora, faça na sua casa, faça no seu trabalho, faça por onde você passar. O Senhor, ele, assim como ele deu aos seus discípulos capacidade, porque é ele quem nos capacita, ele vai nos dar, ele vai nos dando condições de falarmos urgentemente do Senhor, do amor do Senhor, da salvação que só encontramos em quem? Em Jesus Cristo. Amém? O terceiro ponto que a revista engloba é a consciência de que para tornar-se um discípulo ou uma discípula é preciso renúncia. Amados, isso é muito importante. Veja bem, os discípulos que seguiram a Jesus renunciaram. Como eu falei no segundo ponto, eles deixaram tudo. E nós hoje, podemos refletir sobre isso. Porque eles deixaram a profissão, alguns deixaram família e foram seguir Jesus. Muitas das vezes nós encontramos missionários que eles vão para as missões e deixam as suas famílias. Muitos são casados e buscam a sua esposa depois, ou o seu marido, porque nós temos missionárias, né? Discípulas de Jesus, e assim eles vão fazendo a missão. A revista tem a pergunta assim: será que hoje é possível deixar tudo para seguir, para fazer a missão de Jesus? Nós temos dentro da igreja uma questão do bivocacional. Né? O bivocacional é aquele que tem duas vocações, bi de duas. Então, vamos pensar assim: eu sou dentista, mas enquanto eu estou no meu consultório, eu estou também na oportunidade que realmente me cabe. Posso evangelizar, eu posso falar de Jesus. Eu estou cozinhando num restaurante e aí meus colegas de trabalho ali, eu posso falar. Eu participo, eu tenho um grupo de discipulado, eu conheci Jesus. Eu mudei a minha vida depois que eu conheci Jesus. Aliás, Jesus mudou a minha vida depois que eu me encontrei com Ele. Então, enquanto estamos trabalhando, nós podemos anunciar o Evangelho. E aí nós temos a questão daqueles que são exclusivos, né? Não fazem outra coisa a não ser realmente a missão. E para isso nós temos então a saber que esse deixar, renúncia. E aí nós pensamos, mas será que a renúncia para um discípulo, uma discípula, tem a ver apenas com deixar o trabalho, ou ir para a África, ou ir para qualquer outro lugar para fazer missão? Será que é só essa renúncia? Ora, nós sabemos que não. Nós sabemos perfeitamente que até antes mesmo de sermos chamados para a missão, existem coisas em nós que precisamos renunciar. Existem atitudes em nós que precisamos deixar para trás. Existem manias em nós que precisamos deixar para trás. Porque veja bem, se nós, assim como nós vimos discípulos, então, foram aqueles que aprenderam, o aprendiz. Então, se eu sou um aprendiz de Jesus, eu preciso aprender com Ele, agir como Ele, amar como Ele, amar como Jesus amou, sentir como Jesus sentiu, sorrir como Jesus sorria. Não tem essa música? Então eu preciso ser semelhante que aliás a palavra diz que nós somos feitura dele. E se somos então feitura dele, a renúncia que nós precisamos ter é essa renúncia de deixar aquilo que vai nos impedir de ser missão, de fazer a missão.
Então, nesse momento eu gostaria que você refletisse. O que você precisa renunciar para então continuar a sua caminhada como um discípulo, como uma discípula de Jesus. Amém? Muito bem. Nós vamos então percorrer, estamos quase finalizando, o quarto ponto. A consciência da necessidade de superar os desafios de se viver em comunidade. A nova vida oferecida por Jesus a partir do convite de se tornarem discípulos incluía vivência e convivência com pessoas diferentes. E isso é algo muito importante, porque aqueles discípulos então, eles deixaram tudo e começaram a viver e conviver no meio do povo, né? Ali auxiliando o povo. Fico pensando na multiplicação dos pães e dos peixes. Estava cheio de pessoas, muitas e muitas pessoas, e aqueles discípulos tendo que conviver ali com aquele povo, tendo que distribuir o pão que depois foi multiplicado, o peixe que depois foi multiplicado, e ainda sobrou bastante, né? Glória a Deus, o Senhor faz tudo com abundância mesmo da nossa vida. E então, eles ali convivendo. Não é fácil conviver e não foi fácil para eles. E nós precisamos então estar dispostas a trabalhar na construção e reconstrução de relacionamentos. Ora, a partir da igreja local, nós somos pessoas diferentes. Nós precisamos respeitar aquele que é diferente, aquele que pensa diferente. Lembra-se bem que a questão do respeito ao diferente, né, não me impede de chegar para a pessoa e dizer que, olha, vamos conversar sobre isso, olha, eu percebi que você, olha lá, vamos supor, como casal, né, eu percebi que vocês andam um pouco longe um do outro, vamos conversar. Isso não, a questão do respeito ao que o outro é não significa que nós, especialmente pastores, nós não vamos ter um momento de conversa, de diálogo, para que assim possamos arrumar as arestas, né, no caso de um casamento, para que as coisas voltem a se conectar. Mas o respeito aqui tem a ver com o que o outro é, né, a como ele é. E o próprio Espírito Santo de Deus vai transformando. Agora, como nós falamos em todo esse percurso desta lição, nós vamos então entender que nós precisamos ter consciência da missão, precisamos ter consciência da urgência desse chamado, precisamos então ter consciência de que precisamos renunciar e a consciência da necessidade de superar os desafios de se viver em comunidade. Então, amados e amadas do Senhor, ser discípulo e discípula de Jesus é privilégio. Vale a pena, então, deixar algumas coisas e, para muitos, deixar tudo para seguir Jesus. Vale a pena mudar de vida, adquirir novos hábitos, deixar as coisas antigas. Às vezes nós queremos ser discípulos carregando tudo que nós sempre fomos. Não, o Espírito Santo quer nos melhorar, quer nos mudar, quer nos transformar. Então, vamos deixar nas mãos dele aquilo tudo que nos embaraça, inclusive aquilo tudo que pode causar na vida do outro pedra de tropeço. Nós precisamos pensar bem nisso, certo? Continuaremos sendo pecadores, continuaremos tendo que pedir perdão para o Senhor, mas nós podemos, pela ação do Espírito Santo na nossa vida, deixar para trás, né, aquilo que nos amarra, deixar para trás aquilo que não condiz com a mensagem do reino de Deus. Tornar-se um discípulo ou uma discípula de Jesus deve ser o ideal de toda pessoa que abraçou a fé cristã, diga-se de passagem. Que seja então esse tempo em que nós possamos refletir. Eu quero ser um discípulo, eu quero ser uma discípula, dentro da minha casa, dentro da minha família, no meu espaço de trabalho, por onde eu passar. E assim anunciar as boas novas do Evangelho que liberta, o Evangelho que anuncia o amor, que anuncia o perdão, a salvação, para assim
participar da obra redentora de Cristo na salvação de vidas. Amém? Que seja assim na tua vida, na nossa vida, na vida da Igreja Metodista do Monte Alegre. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós te louvamos e te bendizemos e te agradecemos pela oportunidade que tivemos de aprender sobre os discípulos de Jesus nesta manhã. Nós ficamos felizes de saber que a consciência da missão, a consciência do chamado urgente, nós ficamos felizes de saber que é preciso renúncia e também ficamos felizes de saber a consciência dos desafios de viver e conviver em comunidade. Que seja assim na nossa vida, Pai. Nós oramos, te agradecemos por esse tempo, no nome de Jesus. Amém. Amados e amadas, compartilhe com seus amigos a escola dominical, os nossos cultos, o discipulado, às quartas-feiras, a nossa reunião de oração de terça-feira, para que assim nós possamos então ir fazendo o que temos que fazer enquanto estamos nessa pandemia. A igreja não para. Que você possa então ser o discípulo e uma discípula de Jesus, fazendo a missão mesmo em meio a tudo isso, porque a missão do Senhor não para. Amém? Deus abençoe.